Com o falecimento do Papa Francisco, o Colégio de Cardeais se prepara para o conclave que elegerá o próximo pontífice. Entre os cardeais brasileiros com direito a voto, alguns nomes se destacam como possíveis sucessores, embora a eleição dependa de diversos fatores, incluindo alianças internas e a orientação desejada para a Igreja. Dentre eles, tem um nome forte do Brasil e tem alguns progressistas. Vamos saber mais sobre o cenário do conclave com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá! É hora do bolão do conclave, Daiane, é isso? Mais ou menos isso, né? Quem será o novo Papa, né? Habemus Papa. Esse é um momento realmente muito complicado, né, Ana? Vamos lembrar disso. Por que é importante falar do Papa? Tem algumas questões aí que são interessantes no quesito. Talvez o Vaticano, talvez o Papa seja um dos poucos cargos que um líder de Estado, de uma igreja, consegue falar e ser ouvido por todos os continentes. Ainda que, muitas vezes, essa incidência não se dê diretamente, mas ele consegue ordenar todo o direcionamento que o Papa dá precisa ser seguido por todas as igrejas católicas ao redor de todo o mundo. Então, ouvir o Papa, estar com o Papa, entender o direcionamento do Vaticano é muito interessante, é muito importante para pensar também políticas públicas e políticas que avançam. Vale lembrar também que a própria Igreja Católica, o próprio Vaticano, aí vocês podem pensar em várias hipóteses, seja para diminuir a culpa do longo dos anos de queimar mulheres, crianças, né, de validar a escravização de pessoas, e por aí vai. Mas a Igreja, o Vaticano, possui também uma certa riqueza e possui obras sociais ao redor de todo o mundo. Então, o direcionamento do Papa também significa direcionamento financeiro, significa um olhar para determinados debates, inclusive justiça social. A gente saiu de um Papa super progressista, inclusive, Ana, eu ouvi esses dias assim, eu não acredito, Daiane, que você nem é católica, mas você gostava de Chiquinho. Gente, eu gostava de Chiquinho, o Francisco era super progressista, deu uma recuada ali no debate LGBT, que é a PN+, mas ao mesmo tempo que ele deu uma recuada, que poderia ter sido mais, é entender que o Papa ele não governa sozinho, que ele, né, em algum momento, né, existe um tensionamento interno muito grande, eles são ultraconservadores, existem correntes muito conservadoras, e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Trazer, né, alguns dos nomes que estão sendo cotados, tem um nome que é o arcebispo de Salvador, que não é baiano, tá? Ele é de São Paulo, o homem é paulista, mas é arcebispo de Salvador, que tem um pensamento tido como, de certa forma, progressista, não tanto assim, mas é progressista, e eu vou até falar uma coisa, tá, Ana? Esse homem, o Papa, um possível Papa, né, que é um candidato, que não surgiu primeiro no Brasil, não é especulação da mídia brasileira. A mídia brasileira só falou do arcebispo de Salvador após a mídia italiana falar sobre ele. E o pessoal aqui no chat está empolvorosa. Não é o Padre Kelmon, mas é um nome, é um nome de alguém que era, assim, próximo ao Papa Francisco, que é alguém que está no Vaticano no momento, que já foi para o processo do primeiro do sepultamento do Papa Francisco, e depois para esse processo do conclave, mas é alguém que surgiu primeiro na imprensa italiana, então isso que é um ponto interessante. E aí eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria do UOL, pode ser sem áudio mesmo, que a gente vai ter que ler algumas informações que estão na matéria, que ela já faz uma apunhada aí sobre alguns nomes que foram surgindo, que é interessante também. Agora vai ser justamente essa corrida, né? Ouvi vocês falando um pouquinho sobre isso. Vale aí a dica, né? O filme que está na Prime Video, que é Conclave, não, a gente não recebe o jabá da Prime Video, poderia inclusive receber. Que é interessante, né? Eles falam justamente sobre o processo, é um filme que foi lançado em 2005, no começo desse ano, que fala Tava sobre... concorrendo ao Oscar e tudo, né? E muita gente deixou para assistir agora na Páscoa mesmo, né? Exatamente, e foi bem uma premissa, né? Eu assisti também esse final de semana, antes, né? Foi no sábado que eu assisti, então eu me antecipei. E é interessante que mostra, né, o processo de como os arcebispos, os bispos ficam presos, né, durante o período do conclave ali, para não sofrer interferência externa, mas é como a Sofia falou no post que vocês já fizeram.
Mas essa interferência já existiu, inclusive já existiu desde que o Papa estava doente, isso já vem existindo. As articulações já foram feitas. E vale lembrar que a gente Posso tem um deixar Papa... tocando, Dai? Perdão. Pode. Essa parte pode. Tá. O Papa já era uma figura muito criticada em vários momentos, porque ele já era tido como progressista demais. Uhum. Isso já foi dito, olha só que situação, né? Nesse pedaço, né, a matéria fala sobre os possíveis nomes aí que vão aparecer a partir desse momento no Vaticano, e aí, dentre esses nomes, tem o Robert Sarah, da Guiné, que é ultraconservador, mas ele aparece aí despontando como uma pessoa, um possível nome, porque ele é um homem negro. E eu juro que isso é um dos pontos que vem sendo debatido, a gente pode até falar mais sobre isso. E do continente africano, que seria uma novidade. Afinal, vou te pedir para pausar, né, por favor? Só para lembrar, tá, gente? A gente teve o Vaticano, a Igreja Católica à época, validando a escravização de pessoas negras e o tráfico de pessoas de um continente para outro. Inclusive, a igreja tinha muitos escravizados, e a igreja, o Papa da época, ele citava que aquele povo que eram com seus cultos bárbaros podiam ser escravizados. E agora é bem interessante como existe esse movimento agora de vamos pensar em um Papa negro. Né? É complexo, tá? A gente tem também o Papa, um arcebispo, da Hungria, que é o Peter Erdo. Esse cara é bem conservador, né? Tô batendo aqui na madeira. Exatamente, ele é ultraconservador também. E dentre todos os nomes que aparecem como os 6 principais, certamente ele e um outro Papa, perdão, gente, estou chamando de Papa, mas um outro candidato do Congo sejam os mais conservadores da lista. Podemos ir, Anne. E minha internet não quer, não. Acontece, porque a lista ela não vai melhorando muito nesse momento, mas eu não estou querendo ser a portadora de mais notícias, não. Nossa, eu li listas mais positivas, assim, as listas que eu li, acho que eu escolhi as que tinham mais progressistas na lista. Progressivamente eu tô vendo listas mais conservadoras. Aí, ó, isso. Carregou. Temos o Matteo Maria Zuppi, da Itália, que é tido como alguém ali de um campo meio neutro, mas também uma pessoa tida como progressista. Eu li ele na lista dos progressistas. Isso. Ele era bem próximo ao Francisco, então é uma pessoa bem vista. No entanto, existem muitas perspectivas de que o próximo Papa ele não seria ainda europeu. Ele seria de um outro continente, justamente por uma ideia de trazer um olhar diferente sobre a justiça social. E daí, as pessoas dos outros continentes nem sempre são tão positivas assim, gente, sendo muito sincera, tá? A gente tem o da Itália, o Pietro Parolin, que também é da mesma linha, também visto como progressista, embora, vamos lembrar de uma coisa, tá, gente? O que a gente fala sobre progressista, por exemplo, nessa lista, nenhum desses arcebispos, nenhuma das pessoas que estão nessa linha, defende, por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo. Nenhum, até o momento. Para os critérios da Igreja Católica, entende? É relativo o termo. Exatamente. Deles, de fato, né? E assim, a gente sabe que os bolsonaristas olham para isso e eles falam, é tudo comunista. Não, mas, né, não é isso, né? Nem um pouco, exatamente. Mas a gente tem aí, pelo menos tem algumas pessoas que apostam no Pietro e fala que ele é um grande nome para ser o sucessor do Papa, porque ele é uma pessoa que ele é uma pessoa indecifrável, mas que ele é uma pessoa muito estável, e é uma pessoa que, pelo menos, preza ali pela continuidade do trabalho que vinha sendo feito pelo Francisco. Então, isso ele é visto com bons olhos. Vamos lá. O Parolin, inclusive, ele tem uma função executiva ali, agora não vou lembrar qual que é, ali dentro do Vaticano. Então, ele já tem uma alta posição ali no próprio Vaticano, enfim. Tem uma proximidade muito grande. Vai contra aquela ideia de ter um Papa que saia dos eixos, né, tradicionais ali. Mas em termos de opção segura, me parece que ele tem uma chance bem grande. Porque na ausência do Papa, quem fala é o secretário, que é mais ou menos a função que ele tem. Ele é como se fosse o número 2 do papado ali do Vaticano. Então, ele já sabe como funciona tudo. Ele seria essa figura interessante. Tá, vamos
Vamos lá. Mas calma, tá, gente? Tem brasileiro na lista, não do UOL. A gente tem também o Jean-Marc Avellini, que é um um arcebispo da França, que é um nome também muito forte. Eu tô chamando todo mundo de papa, vai virar tudo papa. Agora, no caso do francês, uma articulação que conta, se quiser pode passar, Ana, pode deixar tocando. Uma questão que toca é o seguinte, ele disputa justamente diretamente com uma possibilidade do filipino, que é o Luiz Antônio Gocking. Então, dizem que é muito difícil você ter ali um francês, mais um europeu nessa linha, ainda que o Parolin seja uma pessoa tida também como progressista, mas existe uma ideia de ser um filipino, de ser um asiático ou um negro, para contrabalancear a imagem da igreja, a imagem do Vaticano. Juro para vocês que existe esse pensamento, esse olhar. Sobre o filipino, peraí que a gente fala sobre o filipino. Eu vou te pedir para deixar passar, Ana, por gentileza, só para mais um detalhe. Tem muitas coisas a falar sobre o filipino, que é o candidato do Brasil aí. Vamos combinar, mas depois eu explico aqui. Tá travando aqui o negócio. Pronto. E aí, essa informação que é interessante, né, que são 252 membros, sendo que são 125 que podem votar, e essa votação tem uma quantidade de maioria de votos esse arcebispo vai receber aí para poder ser considerado um papa. Isso pode demorar, de fato, muitos dias, até que a fumaça escura saia da chaminé ali do Vaticano, né? E é a fumaça o nome, escura, né? peraí, eu tô com essa confusão. É a fumaça escura branca? Eu não sei. Eu acho que é escura que diz. Espera que a gente vai pesquisar. A gente já vê. A gente vai pesquisar se é a fumaça escura ou se é a fumaça clara. Pronto, Ana, se você quiser tirar esse vídeo, já foi as informações que tem aí. O que a gente vai falar agora é sobre... A gente vai falar agora sobre um outro olhar, que é o seguinte: a gente tem um brasileiro nessa disputa. Mais uma vez, esse brasileiro que está na disputa é um brasileiro que não partiu essa disputa do Brasil. Partiu, inclusive, dos jornais italianos que pensaram nele, justamente pela sua proximidade com o Francisco, pelo seu posicionamento político e por uma certa influência que foi identificada ali pela imprensa italiana. O nome dele, ele é o arcebispo de Salvador, o arcebispo primaz do Brasil, que é o Dom Sérgio da Rocha. Ele é um líder, né, é o líder do Brasil, né? Ele é um dos principais nomes dentro do Brasil. E ele é parte da lista que foi divulgada pelo Blitz Quotidiano e pelo Il Tirreno, que são jornais italianos que falam justamente sobre nomes que seriam os mais promissores para uma sucessão de papado. Nesse caso, é interessante que o brasileiro ele figura ali que seria realmente uma chance real, seria a pessoa que mais se aproximaria da América Latina para essa possibilidade de suceder o Papa Francisco que faleceu. Seria muito difícil 2 papas no mesmo continente, mas de fato não é impossível, porque todas as pessoas estão tratando esse papado, esse conclave aí que vai acontecer, como um dos mais enigmáticos da história, justamente por questões implicadas no que pode vir a suceder. E falando um pouco sobre o arcebispo, né, Sérgio, ele é uma pessoa... ele é uma pessoa que é tida como progressista, ele fala em continuar os trabalhos feitos pelo Francisco, mas existe um time aí das Filipinas. E antes de falar do time das Filipinas, eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a outra matéria, que é uma matéria do arcebispo de São Paulo, que ele fala sobre uma questão. Ele fala sobre a possibilidade aí de ter uma pessoa que vem de um outro olhar, que ele fala que, entre aspas, a entrevista que ele deu foi a seguinte: ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para o Papa, ou um cardeal asiático para ser Papa, ou novamente um cardeal italiano para ser Papa. Está nas possibilidades. Se isso acontecer, não significará que a Igreja voltou-se para a África ou voltou-se apenas para a Ásia. Voltou as costas para a América ou voltou a se centrar na Europa. Qualquer que for escolhido Papa deve recuperar o cuidado da Igreja com todo o mundo. Portanto, é o tempo do pontificado que vai dizer
vai depois, perdão, nos dizer para onde irão as escolhas pessoais que o Papa fará. E aqui tem um ponto, que o Papa ele não vai fazer escolhas pessoais. O Papa, assim como o presidente, ele já tem uma proposta de governo, ele já tem uma trilha que ele caminha dentro do seu sacerdócio. E essa trilha é muito importante. Falar que é algo muito genérico, que o Papa ele pode tomar decisões pessoais, o Papa ele toma decisões, inclusive, de acordo com o conselho que ele escolhe seguir ou não. Isso realmente pode acontecer. Mas muitas vezes, quando não segue, ele pode sofrer represália. Inclusive, eu acho que vale lembrar, Ana, eu vi imagens, por exemplo, do Papa Francisco sendo saudado pelo Bento XVI. Vale lembrar que o Bento XVI, à época, ele foi um Papa super amado e aclamado. Quando foi escolhido, ele era muito sisudo, muita gente não gostava dele. Mas o Bento XVI, por exemplo, foi derrubado do papado por denúncias de violência que ele teria enquanto, não lembro se ele era dom primário ou arcebispo, mas enquanto ele estava à frente de uma congregação ali, de uma igreja, ele teria recebido denúncia de violência sexual, de abuso sexual, e ele não teria encaminhado devidamente, e esse foi um dos escândalos que, de fato, derrubou o Bento XVI. Então, a gente precisa lembrar que o papado, essa escolha é uma escolha política também, porque é um cargo de muito poder, e que dentro dessas implicações de poder envolvem também dinheiro, e nem todo mundo está ali por uma leve, por ser levado pelo seu bom coração, como a gente já viu em outros momentos, né? E aí, outro trecho que é interessante a gente trazer do Dom Odilon, que é o de São Paulo, que ele fala que ninguém deveria se... perdão, estou lendo mesmo, mas é o segundo, que ele fala que ninguém espera um Papa a favor da guerra, ninguém espera um Papa que não cuide dos pobres, ninguém espera um Papa que não diga aos padres para que sejam bem formados. Isso é o geral. Portanto, o próximo Papa será alguém que vai cuidar bem da vida da igreja e da missão da igreja, porém o próximo Papa será uma pessoa humana e não um robô. Eu achei interessante, né, esse olhar do Dom Odilo, que foi nomeado como cardeal em 2007, pelo Papa Bento XVI, inclusive, e o cardeal é uma autoridade da Igreja Católica ali que está também muito próxima ao Papa. Eu ouvi alguém perguntando aí se teria que ser cardeal ou teria que ser arcebispo para a escolha do papado. Então, na teoria, qualquer pessoa pode ser Papa. Na prática, só os sacerdotes do alto clero podem... Qualquer homem. Podem ser, você entendeu? Inclusive porque as mulheres não podem ter cargo de poder, né? Não podem ter cargo de poder dentro do sacerdócio. As mulheres não podem participar do sacerdócio. As mulheres entram na igreja por um caminho de cuidado, que aí é um caminho das cuidadoras, que é uma função que a Silvia Frederic vai até falar sobre a dinâmica do trabalho, do patriarcado do trabalho, do capitalismo. Ela vai dizer, as mulheres servem para cuidar, porque os homens precisam estar livres para exercer seu tempo e a sua masculinidade como eles querem. É basicamente isso. Inclusive, esse cuidado é não remunerado e tem várias outras questões que vão sendo implicadas em cima disso. Ou seja, a Igreja Católica ela tem uma importância, um estado de manutenção de determinadas estruturas que são muito necessárias para a nossa vida. E aí a gente precisa pensar sobre ela também, por mais que seja só uma escolha de papado, é necessário a gente entender quem está nessa jogada e o que é essa jogada, né? E daí dizendo que o Papa das Filipinas, o arcebispo das Filipinas, perdão, gente, ele é uma pessoa que ele tem senso de humor, é uma pessoa dita como progressista, e ele é, sim, uma das principais apostas aí para essa possibilidade. Alguém comentou aqui que tinha uma pessoa do Congo, e temos sim uma pessoa do Congo, eu esqueci o nome dele, mas o religioso do Congo, que também é um religioso negro, ele é também da linha ultraconservadora, é uma linha que ele estava muito próximo a Francisco, é tido como uma pessoa de ótima dinâmica de justiça social, mas ele é ultraconservador em relação a todos os outros direitos. Se você é mulher, se você é LGBT, se você é uma pessoa assim, a igreja não vai te abraçar com ele, tá? Já não vai te abraçar de nenhum jeito, mas com ele a possibilidade ainda é mais nula. É importante a gente lembrar disso.
É isso, o Papa Ana. dá o tom, né? Ele não vai mudar a coisa inteira da igreja, não vai mudar nas pontas especialmente, não é isso que vai acontecer, mas ele dá o tom da organização, pensando na igreja como uma organização, né? O chefe da coisa dá o tom do negócio. Então, sair de um Papa que é considerado para os padrões da igreja mais progressista e ir para um conservador seria, nesse sentido, né, um retrocesso, né, dentro desse contexto, assim, né, Dai? Mas realmente, não sei se tinha terminado, Dai, perdão. Já tinha terminado. Dentro das possibilidades ali, a gente já viu várias listas circulando ali, mas tem alguns nomes que se repetem, né? Entre esses, assim, algumas listas um pouco mais, né, com mais candidatos progressistas, é sempre entre aspas, tá? Né, relativamente à igreja. A gente já comentou antes num corte aqui, né, sobre como o próprio Papa Francisco foi ao longo, né, do seu pontificado ali, ele foi criando as condições também para uma sucessão que vá na linha dele, né? Então ele nomeou ali a maior parte, né, dos cardeais que estão no conclave foram nomeados por ele. Claro que isso não é garantia nenhuma de que são pessoas que vão seguir a mesma linha dele, mas aumenta as chances, né? Melhora as chances de pelo menos ele ter algum tipo de influência na escolha geral, né, de quem ele foi escolhendo, de onde são esses cardeais, né, quais são as linhas deles, tem uma linha um pouco mais próxima da dele. Mas tem se falado muito dessa possibilidade, né, de um novo Papa não ser europeu, que é também uma sinalização da própria igreja, como agora eu já falei da igreja como uma organização, hoje é o dia de ser excomungada, né? Sei lá, eu fui criada católica, mas não pratico, assim, né? Então acho que não faria muita diferença, mas enfim. Mas já falei da Igreja Católica como uma organização, agora vamos falar como marca, né? Pensando na marca da Igreja Católica, a escolha de um Papa que não seja europeu, que mostre, né, um desejo da Igreja, se é real ou não é outra questão, mas que mostre um desejo da Igreja de sair desse centro, né? Já é uma escolha de marca que me parece tá se solidificando ali. Eu acho que quem tem grande chance aí é o Filipino. Não vou esconder a minha torcida nesse caso, não sei nada sobre ele, tá? Todos nós conhecemos, vamos falar sério, todos nós conhecemos esses nomes ontem, tá? Olha, tem o Bezungo, falaram aqui. O Bezungo eu já sabia, sabe por quê? Porque ele fala muito mal da comunidade LGBT. E ele é uma pessoa que era próxima de Francisco, foi indicado por Francisco, que é o do Congo. Eu vim pesquisar o nome dele, Abrongo Bezungo, Fridolin Abrongo Bezungo, que é o mesmo passe que ele lutou contra a dominação do Congo, que ele luta por justiça social. Ele é super conservador em relação a outros assuntos, aspectos. Então, assim, no final das contas, é só uma instituição que a gente deveria estar lutando contra, mas que ela está se mantendo, né? E como ela está se mantendo, a gente pode pensar, pelo menos, que é bom que tenha pessoas progressistas nessa linha de frente. E vamos torcer por isso. A maioria das pessoas que vão votar são progressistas, mas também não quer dizer que os acordos que serão feitos serão justos, né? O que a gente não quer é mais um cara que vai estar lá com o microfone na mão, falando merda toda vez que abrir a boca. Então, se pelo menos é o cara que vai falar assim a favor dos palestinos, né, que vai falar aí, vamos eis uma ideia radical aqui, não vamos matar os outros que são diferentes de nós, seria bom, né? Eu ia dizer que a torcida brasileira está com o filipino, porque afinal de contas nós somos todos filiprimos aqui na internet, todo mundo sabe que o Brasil tem essa relação, e aí a gente pode dizer que o Papa é brasileiro, de qualquer forma vai ser nosso, tá? Mas é só isso, de resto eu não sei nada sobre esse candidato, é Tagle, né? Isso. O nome então, dele, as informações são que ele de fato é da ala mais progressista, tanto da sua linha de pensamento quanto das suas atuações dentro da Igreja Católica. Então, pelo menos é progressista, gente. Vamos pensar positivo. Isso aí. E a gente é brasileiro, o clima de Copa vem aí, tá? Eu tenho certeza. Vamos lá, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Ana.
Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bet do Papa, por essa vocês não... Ah! Cortei antes, mas por essa vocês não esperavam.